Quero agradecer ao nosso pastor Rick pelo convite, por ter confiado nessa noite. Também quero agradecer a minha esposa por estar sempre comigo e dizer que eu a amo. Ontem nós completamos 11 anos juntos. Faz 11 anos que eu pedi essa mulher em namoro e ela aceitou esse cara doido na vida dela. Graças a Deus que ela aceitou na igreja. E hoje somos muito felizes, temos uma família, que o Senhor nos abençoe. Amém? Queria pedir que os irmãos abrissem comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos estar lendo o versículo 68. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Queria pedir que os irmãos ficassem de pé em referência à palavra do Senhor Jesus. E a palavra nos diz assim: Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Se tua cruz tem a palavra de vida eterna. Vou repetir mais uma vez. Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Se sua cruz tem a palavra de vida eterna. Feche os seus olhos, Senhor, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Pai. E pedimos ao Senhor nesta noite, Pai, que o Senhor venha falar com a tua igreja, Senhor. Pai, eu peço a Ti que nesta noite o Senhor venha me usar como teu instrumento, Senhor. Porque de mim mesmo eu não tenho nada essa noite a entregar à tua igreja, mas a tua palavra é quem pode, é o Senhor quem pode, é o Senhor quem faz, Senhor. Se não for a tua presença, não somos capazes de fazer nada, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo qualquer obra maligna, eu repreendo qualquer demônio, meu Pai, que tente tomar a atenção da tua igreja durante a palavra, Senhor. Mas que eles venham estar atentos à palavra de Deus, que venham mudar o coração deles nesta noite, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, colocar a semente nos corações deles, Deus. Que nesta noite almas, pessoas vão ser transformadas, Pai, pelo poder da tua palavra. É assim que nós pedimos e agradecemos. Amém. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, acabamos de ler uma palavra muito conhecida que fala sobre a questão de Pedro, falando para o Senhor para onde eles iriam se só o Senhor tinha palavra de vidas eternas. Só que nós entendemos que o capítulo 6 do Evangelho de João, ele começa com Jesus no meio de uma multidão. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus ele está no meio de um lugar deserto, e ele se depara com uma grande multidão indo diante dele. A palavra de Deus vai nos dizer que são cerca de 5.000 homens. E nós acreditamos que o povo judeu, o homem, só era considerado homem quando ele chegava aos seus 30 anos. E ele era casado e possivelmente tinha um filho. Nós estamos falando aqui de possivelmente 15.000 pessoas assistindo Jesus pregando num deserto. E a palavra de Deus vai nos dizer que vai chegando assim a tarde. E o Senhor vai dizer para Filipe: Filipe, onde nós iremos comprar pão para este povo? E Filipe vai dizer: Senhor, nem se a gente trabalhasse 200 dias, a gente conseguiria comprar pão para este povo. Nem se a gente tivesse dinheiro de 200 dias trabalhado, a gente compraria pão para alimentar todo mundo. Só que a Bíblia nos diz que o Senhor disse aquilo para provar o coração dele. Vai ter hora, irmão, que o Senhor vai te fazer umas perguntas para provar o seu coração. O Senhor vai te colocar em cada circunstância para ver como está a sua fé. Será que nós caminhamos só por vista? Será que nós acreditamos só aquilo que a
discípulo e falar: Senhor, eu acho que o menino ali do meio, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. É o que a gente tem, Senhor. E Jesus, ele pega aqueles 5 pães e os 2 peixes, levanta, dá graças ao Pai e parte e entrega a todos eles. E todos nós conhecemos essa história, sabemos que todos eles se alimentaram muito bem e até sobrou. Mas o que eu quero que você foque neste momento é que o cenário não era propício para a multiplicação. Lembra no começo eu falei com vocês que eles estavam no deserto? Onde que a gente vai comprar pão no deserto para alimentar 15 mil pessoas? Onde a gente vai achar peixe no deserto para alimentar esse grupo de gente? Foque que o cenário não era propício para a multiplicação e nem para o milagre naquele momento. E você olha para dentro da sua casa e olha e fala assim: Senhor, o cenário não está próprio. Isso não pode ser casa de crente, está uma bagunça, Senhor. O milagre não chega, nada acontece. Mas eu vou dizer para você nesta noite: o nosso Jesus, ele gosta de mudar cenário. Ele gosta de fazer milagre onde fala que não é possível acontecer. Ele gosta de chegar onde ele fala que é impossível. Quando fala que é impossível, ele fala: é comigo agora. É eu que vou fazer, porque o impossível é comigo. O cenário não era propício, mas o Senhor entrou em cena e mudou a história daquele lugar. Levante sua mão nesse momento para receber. Se você receber Jesus dentro da sua casa, Ele pode mudar o cenário. Então receba Ele com glória. Glorifique o nome dele, igreja. Só que quando Jesus termina de pregar para esse povo, ele alimenta todos eles e despede eles, Jesus recebe uma notícia que não é muito boa para ele. Jesus tinha acabado de perder o parentesco, João Batista, aquele que tinha vindo para endireitar as veredas, aquele que era a voz que clamava no deserto. O Senhor tinha acabado de perder. Jesus vai falar com os discípulos, ele manda os discípulos entrarem no barco. Eu quero que vocês prestem atenção neste momento. Ele manda os discípulos entrarem no barco e atravessassem para o outro lado. Jesus, nesse momento, ele tira um momento para ele orar ao Pai. Ele sobe no monte sozinho e vai orar. Só que acontece com os discípulos no momento que uma grande tempestade vai chegar sobre eles. Só que você vai virar para mim e falar assim: ah, mas eles eram pescadores. Tempestade para eles era normal. E nós entendemos que essa é a segunda tempestade que eles enfrentavam. Porque nós entendemos que na primeira tempestade que eles enfrentaram, Jesus estava no barco. Na segunda tempestade, o Senhor manda ele entrar no barco. Na primeira tempestade, que vai falar no Evangelho de Mateus, Jesus entra no barco e todos eles o seguem. Preste atenção. Na segunda, ele manda entrar. Na primeira, ele não convida ninguém. Ele entra sozinho e todos eles seguem ele. Eu lembro de quando Moisés vai se encontrar com uma sarça ardente. Foi até convidativo aquela sarça que queimava, que ela ia ficar acesa e nunca acabava aquele fogo. Mas Moisés foi até a sarça porque ele quis. Então Moisés vai chegar na sarça, e quando ele chega à sarça, a palavra do Senhor vai falar: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Preste bastante atenção, que eu quero explicar para você onde eu vou chegar.
A primeira vez, a primeira tempestade, o Senhor não chama. A segunda, Ele chama. Mas como assim? A primeira o Senhor não convidou. Mas quem entrou tinha que fazer do jeito dele. Se aceitou botar a mão na arada, é para fazer do jeito que Ele quer. Então depois que a gente começa a fazer a vontade de Deus, a gente não olha para trás mais. A gente faz o que Ele manda. Os discípulos podiam muito bem falar: eu não vou entrar no barco. Mas o Senhor falou: eu mandei. A primeira vez entrou porque quis. Agora entrou, vai ser do meu jeito. A palavra de Deus não é bagunça. A palavra de Deus não é confusão. Ela é bem direta e é verdade. O Senhor disse para alguns nesta noite: se botou a mão na arada é para fazer do jeito que eu quero. Vai doer, vai incomodar, mas é para fazer do jeito que eu quero. A primeira vez eu não chamei, aceitou? Agora vai fazer o que eu mando. E a palavra não acaba por aqui. Porque eles estão lá numa grande tempestade. E de repente Pedro vai olhar, os discípulos vão olhar e vai ver alguém andando no meio do mar. E eles vão ficar com medo, porque não é normal você ver alguém andando na água, irmão. Você vai me desculpar, nem eu ficar com medo. Muito medroso mesmo. Porque nós entendemos que não é normal. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que eles vão olhar e vão se atemorizar. Mas Jesus vai dizer para eles: não temas, sou eu. E Pedro, muito ousado, eu gosto muito de Pedro, gosto muito. Porque Pedro, muito ousado, vai dizer para eles: vai dizer, Senhor, se é tu mesmo, faça que eu venha contigo. E o Senhor rapidamente vai dizer: Pedro, venha. Pode vir, Pedro, desce daí, pisa na água. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro, ele caminha sobre aquelas águas. Ele vai andando, a Bíblia não fala quantos passos ele dá, mas fala que chega a certo ponto, Pedro afunda. E eu fui estudando, procurando o significado de mar em hebraico. Porque em hebraico, o mar significava tormento, bagunça, desordem. E muitos aqui estão achando que a vida está desse jeito. Mas o Senhor diz para você nesta noite: em cima dessa bagunça, em cima dessa desordem, eu posso caminhar e levar você por cima dela. Por cima dessa bagunça, por cima dessa desordem, eu faço você caminhar. Mas quando nós começamos a caminhar sobre todos esses problemas, nós achamos que todos eles estão resolvidos e paramos de olhar para Jesus. Aí começa aquele problema, porque nós paramos de olhar para Ele. Nós paramos de olhar para Ele, e o que acontece? A gente começa a afundar em bagunça, a gente começa a afundar em problemas. Porque quando Jesus ele te chama para caminhar em direção a Ele, Ele está dizendo para você: não é para você olhar para o lado direito nem para o lado esquerdo, mas é para você manter o foco na presença dEle. Porque quando nós caminhamos e confiamos no Senhor, pode até acontecer problema na nossa vida, vai acontecer, irmão. O Senhor vai dizer que nesse mundo a gente vai ter aflições, mas também Ele diz para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu. E se Ele venceu e a gente está com Ele, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que eles atravessam para o outro lado. Eles chegando do outro lado, e no outro dia
mesma multidão que procurou Jesus por causa de pão e peixe, foi perto do mar procurando ele de novo. Só que eles não acharam ele. Então a palavra de Deus vai dizer que eles pegam o barco dele e vão em direção a Cafarnaum, achando que ia encontrar Jesus lá. Mas quando eles chegam lá, eles se deparam com Jesus. Lembra que aquela multidão tinha comido pão até. Tinha comido peixe. Eles devem ter lembrado a última vez que eles comeram tanto na vida deles. Porque o tempo já era difícil. Só que aconteceu que, quando eles encontraram com Jesus, dessa vez não teve multiplicação de peixe, não. Dessa vez, Jesus apertou o cinto um pouquinho e começou a falar com eles. Olha, eu sei porque vocês vieram aqui. Não vieram por mim, mas vieram por aquilo que eu posso fazer. Aquela multidão, ela não foi atrás de Jesus pelo que ele era, mas elas foram atrás de pão. Nós entendemos que o capítulo 6 inteiro vai falar sobre pão e milagre. E Jesus vai começar a pregar para eles. Vocês não me amam. Vocês vieram aqui por causa de pão. Vocês me procuram por aquilo que eu posso fazer. Vocês não querem Jesus. Vocês querem bênçãos. Vocês querem céus abertos. Muitos querem carro, muitos querem casa, um emprego bom. E não é errado querer isso. Mas é errado querer trocar a presença do Senhor por isso. Aquele povo não amava Jesus. Aquele povo não queria Jesus. E eu imaginando na minha casa, cabeça de pregador, Satanás no meio deles falando: não, vai lá, rapaz, uma hora o pão cai na sua mão e você vai comer. Vai lá no meio dessa multidão aí que alguma coisa vai acontecer lá, rapaz. Vai lá, não esquenta a cabeça não. Não precisa glorificar não. Não precisa dar aleluia não. Só vai e fica no meio deles que alguma coisa vai acontecer. É isso que Satanás tem falado ao ouvido de pessoas essa noite. Só vai, não faz nada não, só fica sentado lá. Se eles cantam com louvor, até você bate palma sem pedir, mas se não pedir, fica parado mesmo. Não precisa fazer não. Eu prefiro te enganar aqui dentro mesmo. Eu prefiro te deixar jogado aqui mesmo. Eu prefiro você esquecer aqui mesmo, porque você é menos um que me dá trabalho lá fora. Irmãos, algumas pessoas até brincam com Satanás, mas Satanás nunca brincou com esse demônio. Se alguma pessoa der brecha para ele, ele entra e destrói mesmo. Se alguma pessoa der espaço para ele, ele entra e faz bagunça mesmo. Ele não brinca. E aquele povo procurava Jesus por o que ele podia fazer. Não cria que ele era o Filho de Deus. Não cria que ele podia fazer milagres. Não cria que ele podia transformar. Mas eu vou dizer para você nessa noite que está desacreditado e sem fé. Ele ainda cura. Ele ainda faz milagre. Ele ainda tira fogo da droga. Ele tira pessoas da mão de Satanás. Ele cura. Ele transforma. Ele liberta. Ele é o mesmo Jesus. Querem até tirar o poder dele. Querem até tomar o plano de
enviou. Mas eu falo seu na terra. Aí eles vão virar para Jesus e falar assim: ah, Jesus, então faz alguns milagres aí para a gente ver se você é Deus mesmo. Faz alguns milagres aí, Senhor, cura alguém, faz alguém falar em línguas, faz aí, Jesus, para a gente ver se o Senhor é Deus mesmo. Aquela multidão, elas desacreditaram na frente de Jesus. E muitos de nós vão falar: nossa, eles acreditaram na frente de Jesus. Nós também desacreditamos na frente dele, porque ele está aqui. Nós somos a mesma coisa. Porque muitas pessoas gostam de julgar o povo da Bíblia, falando: não, mas eles viram, mas eles viveram. Você vive também. Ou você acha que nós estamos aqui e ele não está aqui? Ou você acha que nós entramos por essa porta e o Espírito Santo não vem conosco? Ou você acha que nós estamos aqui cultuando Deus morto? Não. Ele é um Deus vivo que ressuscitou ao terceiro dia. E se ele está presente aqui porque ele é vivo. E Jesus vai dizer para eles: é assim, Deus me enviou. Eu sou o pão verdadeiro que desceu do céu. Jesus está falando dele mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue jamais sentirá fome. Palavras de Jesus, igreja. Quem come da carne jamais sentirá fome. E para dizer que Jesus é completo, a Bíblia vai falar sobre a mulher samaritana que estava à beira de um poço. E ela foi lá buscar água, encontrou com um homem. E mal aquela mulher sabia que aquele dia seria o encontro da vida dela, o encontro de mudança da vida dela. Jesus vai pedir água para ela. Ela vai falar: o Senhor judeu vai me pedir água, ainda mais homem. Todos nós conhecemos a história. Mas no capítulo 4, versículo 28, vai dizer que ela deixa o cântaro para trás. Eu quero que você foque nisso. Uma mulher que foi buscar água no poço, ela deixa o cântaro para trás. Só que aquela mulher, ela começou a beber da fonte verdadeira. Ela bebeu tanto da fonte verdadeira. Ela bebeu tanto da fonte verdadeira. Ela bebeu tanto da fonte verdadeira, que ao final daquele culto, ao final daquela pregação que Jesus pregou para ela, as águas passageiras daquele poço já não satisfaziam. Para você ver que ela esquece até o cântaro. Jesus está dizendo para nós: pare de se preocupar com coisas passageiras. Pare de se preocupar com coisas momentâneas. Você se preocupa muito com o agora. Mas Jesus está dizendo para nós: vamos preocupar com as coisas eternas. Vamos nos preocupar com o dia que o Senhor virá nos buscar. Vamos nos preocupar em pregar o Evangelho para aqueles aí fora que estão sofrendo a mão de Satanás. É isso que nós devemos nos preocupar agora, igreja. Porque Jesus, quando Ele chama você para servir Ele, você vem até quebrado, você vem até destruído. Só que você tem que entender que aqui você é curado e você vira soldado de Jesus. Igreja não é creche para ter crente chorando, crente com inimigo, palhaçada na hora dessa. Jesus presta buscar a sua igreja e crente com picuinha, com coisa boa. Você tem que entender que igreja é exército. Ah, mas igreja é
É hora de se colocar de pé. O Senhor Deus, quando Ele falava com os profetas do Antigo Testamento, Ele nunca falava com o profeta que estava sentado ou deitado. Mas a primeira coisa que Ele falava com eles: coloque-se de pé. Coloque-se de pé, que eu falarei contigo. Deus não fala com o crente que está cabisbaixo. Deus não fala com o crente que está caído, mas Deus fala com o crente que está de pé. Mas eu falo: ah, irmão, mas você não tem problemas como eu tenho muitos problemas. Mas eu sei o Jesus que eu tenho crido. Eu sei que Ele abre porta de ninguém imagina. E quando Ele fecha, também não tem braço que abre. O Senhor está chamando uma igreja que acredite nele como general do exército de Cristo. Não é hora de ficar prostrado. Não é hora de olhar para trás. Não é hora de desistir. Mas é para se posicionar na presença dele. O Senhor precisa de crente valente, irmão. Ele precisa de crente que prega a palavra dele com autoridade. Ele precisa de crente que vai aí fora e lute mesmo pelas almas que estão sofrendo. Porque um dia, irmão, para eu e você estar aqui, alguém orou, alguém jejuou, alguém lutou pela sua alma. E quando chegar aquele grande dia, você fala assim: Senhor, quanto tempo bem na sua igreja, Pai. Eu preguei muito, Senhor. Mas Deus vai voltar. Mas lá fora, para que você pregou? Para que você ministrou cura lá fora? Porque aqui dentro a gente é crente, é muito bom. A gente aqui dentro, a gente canta, a gente pula, a gente mora, faz tudo que tem que fazer. Mas Deus vai pregar a palavra lá fora. É lá fora que tem pessoas precisando. É lá fora que tem pessoas que não conhecem o Evangelho. É lá fora que tem pessoas que estão sofrendo a mão de Satanás uma hora dessa. Cadê os crentes que vão pregar a palavra lá fora? Cadê os crentes que são valentes no exército do Senhor? Voltando para a palavra, e Jesus vai continuar falando para eles. E eles vão questionar: Senhor, mas o povo antigo, eles comeram maná no deserto. Eles se saciavam no deserto com maná. Mas Jesus vai virar para eles e vai dizer: mas não foi Moisés que deu maná para eles. Não foi Moisés que ordenou o maná cair do céu. Jesus vai dizer para ele: foi meu Pai que mandou o maná do céu. Maná, igreja, era provisão no deserto. Maná era o que eles precisavam no momento. Maná só cai para o povo de Deus. Tem muita gente querendo receber bênção e não sabe a última vez que fez algo com o Senhor. Eu não estou falando com vocês que Deus age com moeda de troca, não, irmão. Mas Deus só dá honra a quem tem honra. Quem honra o nome dele, Deus honra nessa terra. Quem busca Ele no secreto, o Senhor, Ele vai honrar a vida desse que busca. Mas aqueles que não têm vida no secreto, aqueles que não buscam, aqueles que não jejuam, não oram, irmão, maná não vai cair para você. Desculpa te dizer isso. Maná não cai para qualquer um. E Jesus vai continuar pregando para eles, falando que Ele é o pão da vida, que Deus tinha enviado nele, quem conhece nele. E sabe o que eles começam a fazer? Vão embora. A palavra vai dizer que eles começam a ir embora. E é assim mesmo, igreja. Quando palavras duras são pregadas, o povo quer ir embora. Olha no relógio toda hora, está doido para ir embora.
Porque as palavras que nos confrontam é de mudança. Mas para aqueles que não querem mudança, é assim mesmo, querem ir embora. Olha, irmãos, eu não me preocupo, porque eu vim fazer aquilo que o Senhor me enviou. E eu prego aquilo que Ele coloca eu pregar. Porque se eu não pregar o que o Senhor manda, quem paga o preço sou eu. Muitos de nós queremos maná, queremos bênção, mas quando nós falamos em mudança de vida, o povo começa a ir embora, começa a querer sair. O Senhor está falando, vai mudando a sua vida, meu filho. Muda a sua história. Eu tenho poder para fazer isso, mas primeiro você quer receber bênção? Não vai receber bênção primeiro. Tem até alguns que recebem a bênção, mas a primeira coisa que faz, é ir embora. Porque o Senhor, no capítulo 6, no versículo 60, ele começa a dizer que Ele sabia que no meio de muitos de nós tinha muitos que não criam nele. O próprio Jesus vai dizer que Ele sabia que muitos de nós que estamos aqui não criamos nele. E sabe como Jesus sabe identificar isso? Porque não queremos Ele, queremos o pão que Ele pode nos servir. Queremos bênçãos e esquecemos o abençoador. Queremos tudo do bom e do melhor, só que esquecemos que o bom, o melhor e o de tudo para a nossa vida é Jesus. E a palavra de Deus aqui fala que eles começam a ir embora. E eles murmuravam entre eles assim, palavras duras, essa que o mestre pegou. Palavra dura essa que ele disse nesta noite, é difícil de entender. Não é que era difícil de entender, igreja. Eles não estavam preparados para escutar aquilo. Porque todos aqueles que seguiam Jesus, eles largaram o velho eu para trás. Lembra de Pedro? Pedro era pescador. E Jesus um dia vai encontrar com ele na beira do mar e vai dizer: Pedro, a partir de hoje, pai, você não vai ser pescador de peixe, vai ser pescador de homens. O que Jesus estava dizendo? Pedro, larga a rede para trás e siga-me, Pedro, que eu tenho uma nova história para você. E uma pergunta que eu tenho para a igreja nessa noite: o que tem sido a tua rede que você ainda não largou para trás? O que tem sido aquilo que te prende ao mundo? O que tem sido aquilo que te afasta de Jesus? Não precisa dizer para mim, reflita aí no seu banco. Aquilo que você tem que largar para seguir Jesus. Aquilo que você tem que negar para seguir Ele. Porque seguir Jesus, igreja, não é fácil. Devemos negar o nosso próprio eu muitas vezes. Porque Jesus vai dizer para eles: o Espírito é que dá vida. Se nós estamos aqui hoje é pelo poder do Espírito de Deus. Mas Jesus também vai dizer que a carne de nada aproveita. De nada pode se aproveitar da carne. E a palavra vai dizer que os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, começam a se escandalizar com aquelas palavras. Creio eu, igreja, eles nunca tinham visto Jesus pregar uma mensagem tão dura. Creio eu, igreja, eles nunca tinham visto Jesus falar tão firme. Mas eu vou dizer para você que às vezes é necessário Jesus dizer desse jeito conosco. É necessário doer mesmo, irmãos. É necessário às vezes a igreja ficar nesse silêncio que está aqui, ó. Porque eu creio que o Espírito Santo está trabalhando no silêncio. Tem corações aquebrantados nesta noite. Tem
convencido pelo poder do Espírito, porque não adianta nada pregar a noite inteira que se o Espírito não convenceu o seu coração de mudança. E a igreja, Jesus, a palavra de Deus vai dizer que Ele está à porta, levante. A opção de querer mudança é sua, porque Jesus fala que aquele que abrir, Ele entrará. Ele vai ceiar. Ceia o que, igreja? Comunhão. Jesus está dizendo que aqueles que abrirem o coração, abrirem as suas casas, suas moradas espirituais para Ele entrará e terá comunhão com você. E até onde eu quero chegar com essa mensagem é que se quando o dia da trombeta tocar, nós não tivermos comunhão com Ele, infelizmente aqueles não vão subir. A palavra de Deus fala que quando aquele grande dia chegar, o Senhor irá buscar a sua igreja, Ele irá buscar a sua noiva. E nós entendemos que noiva é relacionamento, casamento é relacionamento de intimidade. O Senhor virá buscar uma noiva com as vestes lavadas e remidas pelo sangue dele. Mas para isso, você hoje precisa tomar uma atitude, porque nós não sabemos se Ele voltará daqui meia hora ou amanhã. Nós não sabemos o dia que Ele irá buscar a sua igreja, mas nós devemos nos preparar para esse grande dia. E o Senhor vai te olhar, os discípulos dele, e vai virar para eles: e vocês aí, não querem ir embora também não? Ele está falando dos 12, os 12 que andavam com ele, os 12 que iam com ele onde ele estava. Jesus deu opção para eles naquela noite, naquele dia. E aí, vocês querem ir embora também? Vocês querem sair? Pode ir com eles, não tem problema. Se não for para servir como eu quero, pode ir embora. Se não for para fazer como eu quero, pode sair. Se não for para acreditar que eu sou o Cristo, pode ir embora. Não precisa servir. E também não precisa me enganar, porque o Senhor sabe muito bem quem são e quem é. A diferença de quem serve e quem não serve. A diferença de quem quer e quem é a igreja, de quem vai à igreja. Cristo sabe muito bem. Não precisa ficar falando para vocês nem dizendo para Deus. Ele sabe quem é. Só que nós achamos que nós conseguimos enganar a Deus. Nós achamos que nós conseguimos enganar Jesus. Só que ninguém engana Ele. Ele tem poder de sondar o seu coração. Ele tem o poder de sondar a sua mente. E Ele sabia que os discípulos murmuravam entre eles. Ele vai perguntar: e aí vocês? Se quiser ir embora, pode ir. Pedro vai dizer para ele: Senhor, Pedro naquele dia tinha entendido o propósito. Pedro estava ligado no culto daquele dia, ele não tinha dormido. Ele não estava cochilando lá no culto. Pedro prestou atenção na pregação daquele dia. Pedro vai dizer para ele: Senhor, para quem iremos nós se só nos tem a palavra de vida eterna? Eu vou dizer para você nesta noite: se você sair daqui sem tomar uma decisão de vida, para onde você vai? Se só Jesus tem palavra de vida eterna. Aonde você vai encontrar emoção?
Vem